Mais uma vez, graça e paz, amigos e amigas. Começamos uma série hoje, né? Nós estamos em janeiro de 2022 e a gente vai começar uma série que eu estou achando essa série assim, incrível para acelerar o teu coração mesmo, para você rever alguns pontos. E o tema da série é 5 passos para destruir a sua vida, né? Destruir a sua vida. Aí você fala assim, pastor, que tipo de série é essa dentro de uma igreja? 5 passos para destruir a vida? Como assim? Você vai perceber a partir de hoje e ao longo dessa série que ela é irônica, ok? Que através do sarcasmo, através de alguns pontos irônicos, nós vamos refletir sobre como construir a vida e não destruí-la, ok? Afinal, você já deve ter ouvido falar sobre psicologia reversa. Né? O que é a psicologia reversa? São técnicas, né, de a construção de um caminho, a construção de uma direção com situações e comandos ruins, mas para te conduzir a chegar num resultado positivo. Essa é uma técnica muito utilizada, né? Eu vou fazer um negócio assim bem rápido com você. Não pense agora na cor vermelha. Peguei vocês, né? Não tem como, você não pense na cor vermelha, já veio todo tipo de vermelho. Ou aquelas mais utilizadas também, né? Principalmente o pessoal de marketing e propaganda, né? Para que eles façam, que um desejo vire uma necessidade. Você está andando lá no shopping, tem aquela placa assim numa loja, proibido entrar aqui, porque você vai se arrepender dos descontos promocionais que nós temos aqui. Não entre, não descubra esse segredo. Aí você já fica assim, mas que segredo é esse? Será que é 60%? Será que é coisa... Você entra lá na loja e você gasta. Então, isso é uma técnica, isso é reconhecido, a pessoa fica instigada. Só que aqui, no nosso caso específico dessa série, eu realmente vou te dar 5 passos ruins para você destruir a sua vida. Mas para quê? Para que a gente pense, se você, por um acaso, já está dando passos prejudiciais. De repente você não percebeu. E aí com essa série você percebe, puxa, eu dei passos prejudiciais, então agora eu preciso recuar. Ou também para que nós reconheçamos os perigos que podem nos levar à destruição. E assim, o que a gente vai fazer? A gente vai evitar chegar naquele momento que explodiu tudo. Naquele momento que estourou as coisas, naquele momento que você ultrapassou e já cruzou todos os limites. Então a gente vai evitar você chegar nesse ponto, para que você tenha então uma vida segura, para que você tenha uma vida protegida, ok? Prontos? Vamos começar então. Eu quero começar com uma pesquisa prática aqui, vou pedir a sua ajuda aqui nesse momento, pesquisa prática e rápida. Quantos de vocês são casados? Pode levantar a mão. Casados. Ok, olha só que número legal, expressivo, pode abaixar a sua mão. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quantos de vocês não são casados? Podem levantar a mão. Ok, levante bem alto. Mantenha essa mão levantada. Olhe em sua volta e veja outras mãos, reconheça outras mãos, porque talvez hoje seja o dia em que seja o início da mudança disso no seu coração. Amém? Né, isso é bom, né, porque a gente vai vendo também. Né? Afinal, o melhor lugar para você encontrar uma pessoa para trilhar uma jornada com a sua vida é dentro do reino de Jesus. Uma última pergunta, para a gente encerrar essa pesquisa. Todos vocês, todos, casados e não casados, levante as suas mãos, quem pretende, quem tem o desejo de trair o seu esposo e a sua esposa. Uau, eu estou muito feliz. Estou muito feliz que ninguém levantou a mão, né? Isso significa que todos nós, né, acreditamos na Bíblia, na verdade de Deus, de que Ele nos ensina, né, através dos seus mandamentos, o 7º mandamento, de não adulterarás. Né? Um princípio de fidelidade, um princípio de vida, um princípio para o casamento. E que bom que todos nós estamos nessa linha e cremos nisso. O problema são os dados. O problema são dados de pesquisas, vou pedir para a Ana colocar aqui, que foram as pesquisas mais recentes. Segundo o jornal do Cristianismo e Psicologia, lá nos Estados Unidos, até 65% dos maridos e 55% das esposas cometerão adultério na faixa dos 40 anos de idade. De acordo com a última pesquisa do site de relacionamentos extraconjugais, por incrível que pareça, talvez você não saiba disso, mas existe um site para trair. Um site para traição.
se chama Ashley Madison, e segundo esse site, em 2021, 83% dos brasileiros procuram satisfação sexual fora do casamento. Ainda de acordo com esse mesmo site, na pandemia, o Brasil registrou uma procura maior pela traição, sendo ao longo do último ano novos registros de cerca de 2,2 mulheres para cada um homem nesse site. Há uma crescente procura e normalização da traição. Esses dados são tristes. Esses dados são realmente tristes. Porque a grande verdade é que ninguém entra num casamento com o propósito de acabar, com o propósito de destruí-lo. Né? Eu faço algumas jornadas pré-nupciais com alguns noivos que me procuram para fazer o casamento. Aliás, esse é um requisito quando a pessoa me procura para que eu celebre o casamento dela, independente de ser da Igreja Presbiteriana do Parque ou de outra igreja evangélica, eu falo, você precisa caminhar comigo em 5 encontros sobre casamento. E uma das perguntas que eu faço é, você por acaso pensou na sua mente um dia perder o seu marido, sua esposa? Claro que não, pastor. Ou seja, ninguém entra com esse pensamento. Então, a gente precisa pensar como que um cristão, como que uma cristã podem chegar ao ponto de quebrar, pelo adultério, uma aliança tão importante para o coração, não somente do casal, mas para o coração de Deus. Como é que chega a esse ponto? Problema. Nós vivemos uma batalha espiritual contra o pecado e contra o reino das trevas. Você precisa estar atento a isso, ok? Pode passar mais uma, Aninha? O diabo existe, tá? E ele deseja destruir o seu relacionamento com Deus. Para isso, ele vai te seduzir astutamente para destruir o casamento. Veja bem o que eu estou te dizendo. Eu estou dizendo que o diabo vai te atrair a você dar passos ruins, a você cometer o adultério, sabe? Toma cuidado, porque às vezes a pessoa quer colocar tudo na conta do capeta, né? Tipo, foi o capeta que fez, o capeta destruiu minha vida, o diabo, sei lá o quê. Calma lá. Assuma a sua responsabilidade, que você foi seduzido e que você tomou direções nesse sentido. Mas tome cuidado, porque o diabo existe e ele vai tentar te seduzir. Ele vai te atrair para que, passo a passo, você tome alguns direcionamentos que vão arruinar o seu lar. É algo sutil. É algo que muitas vezes nós não percebemos. Parece inofensivo, mas não é. Vou te dar um exemplo. Eu acho que você, como eu, gosta de muitas séries. Tá? Não sei que tipo de série você gosta, eu estava até conversando com uns amigos ontem sobre séries e tal. Eu gosto de séries de guerra, eu gosto de séries de época, eu gosto de séries de algumas narrativas de ficções, de Idade Média e tal. Então, de repente, você está assistindo lá uma série Vikings, você está assistindo uma série lá Game of Thrones, porque você gosta desse tipo de narrativa, afinal todo mundo assiste, mas você sabe que o que vende são cenas pornográficas, né? Aliás, isso é um detalhe, a série Vikings, por exemplo, da History, ela não tinha dinheiro para continuar as suas outras temporadas. Por isso que a primeira temporada tem várias cenas de sexo, para que tivesse viewers, chegasse dinheiro e ela pudesse continuar, ok? Então, isso é intencional. E, de repente, você está lá assistindo uma cena pornográfica, você está assistindo uma cena totalmente desnecessária para a narrativa, tá? E aí você não acelera, você não passa, você acha que está tudo bem. Você começa a assistir como se não fosse algo ruim, mas aquilo está entrando na sua mente. Aquilo está moldando o seu pensamento a respeito da sexualidade, moldando para o ruim. Ou ainda, agora está na moda e as pessoas não estão percebendo, mas está na moda. Séries e filmes no Netflix, nos streamings, que romantizam a traição. Já parou para pensar? Romantiza, acha legal, acha positivo. A mulher tem um relacionamento extraconjugal com o cara ali, o vizinho, ou o cara com a vizinha. Tá, sabe, normalizando, achando que não tem problema. Até que você vai assistindo, achando que está tudo tranquilo, e um dia você para e pensa, e fala assim, nossa, mas o meu cônjuge, ele não é bem assim que eu esperava. Nossa, mas a minha esposa, ela não tem o corpo daquela atriz. Nossa, mas parece que o meu esposo, ele não tem os braços fortes lá do Ragnar, do Vikings. E aí você não percebe, mas você vai começando
a ter uma transformação ruim no seu modo de pensar o seu casamento. E aí você está cruzando a linha. Os passos são tão sutis que você nem percebe que uma cultura desconectada e corrompida de Deus está moldando os nossos corações. Agora, vamos deixar isso mais prático, né? Para que ser sutil? Deixa eu te dar 5 passos para você arruinar o seu casamento. Esse é o tema, como arruinar o seu casamento. Então eu vou te dar 5 passos infalíveis para você destruir o seu casamento, você acabar com a sua aliança, você magoar a sua esposa, você magoar o seu esposo, você se encher de pecado, você abandonar o seu lar e você achar que está tudo feliz e que está tudo certo, quando na verdade é uma ilusão. Então 5 passos para arruinar o seu casamento, tome notas. Se você está com o seu caderno aí, se você está com uma caneta, essa é uma série, esse é um sermão que vai ter várias dicas legais para você anotar, fique à vontade para tirar foto dos slides também, e caso você queira esse material em PDF, você pode entrar em contato com a gente via Instagram ou no telefone que está lá no Instagram, no WhatsApp. Fala assim, eu quero em PDF os slides, a gente vai enviar para você, porque tem muita coisa legal aqui. Primeiro passo para você destruir, negligencie a sua aliança, negligencie, não dê a mínima para o seu casamento, vá fazer outras coisas. Sabe, para que ficar pensando no casamento? Já tem muitos anos, já tem muitas décadas, né? Deixa isso para lá, não ligue para o seu corpo. Para que ficar ligando para você mesmo? Eu já estou casado, estou garantido, está tudo certo, estou casado, está tudo tranquilo. Pense em outras coisas, invista em outras coisas, coloque o seu tempo nos negócios. Coloque o seu tempo na sua profissão, comece a investir o seu tempo nos seus estudos, coloque a sua energia em tudo, menos no casamento. Viva para os seus filhos, viva para o seu trabalho, viva para os seus hobbies. Deixe de lado a sua intimidade com o seu cônjuge. Não fique falando sobre aquilo que está no seu coração. Não fique compartilhando sentimentos. Não fique compartilhando emoções. Não, viva a sua vida. Atividade sexual, deixe isso para depois. Deixe para outra hora. Quando tiver que fazer, faça de uma maneira chata, de uma maneira mecânica. Negligencie o seu casamento e ele vai ser destruído. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, crie vínculos emocionais com outras pessoas. Se o primeiro passo é negligenciar a sua aliança com a sua esposa, com o seu esposo, o segundo é criar vínculo com outra pessoa. E isso vai arruinar o seu casamento, né? Bom, se você já está negligenciando seu esposo, você já não está mais nem aí, que tal conversar sobre aquele projeto interessante no trabalho, né? Com aquele seu colega de faculdade, saradão, recém-divorciado, e fazer isso no pós-expediente? Vai lá, faz isso. Vai destruir o seu casamento, né? Sua esposa te enjoou, né? Essa pandemia, fica dentro de casa, tá vendo ela todo dia. Entra num grupo de bike aqui de Indaiatuba e começa a pedalar do lado daquela amiga solteiríssima de 25 anos. Né? Aí você aproveita, né, para pedalar sempre do lado dela, vocês começam a falar do que gostam juntos, né? Sua esposa não pedala, mas ela pedala, vocês abrem o coração, vocês começam a falar mal do seu casamento, certamente essa pessoa vai te ouvir, essa pessoa vai te entender, essa pessoa vai te respeitar, essa pessoa vai criar um laço afetivo, e assim você dá mais um passo para destruir o seu casamento. O passo 3 é interessante. Cuide da sua aparência para outras pessoas. Se eu disse que era para você negligenciar o seu corpo para sua esposa ou para o seu esposo, agora eu estou falando de se produzir para outra pessoa, que não é o seu marido e que não é a sua esposa. Então, geralmente, acontece isso quando as pessoas já estão conectadas emocionalmente com outras pessoas, né? Então, comece a ir na academia. Vou cortar meu cabelo igual meu ex-namorado gostava. Eu vou começar a comprar roupas novas. Mas tudo isso para alguém fora do casamento. Perigo. Siga nessa direção, você vai arrebentar a sua aliança. Passo 4, comece a flertar. Né? Mas isso não tem problema, pastor. Né? Aquela voz do mal. Só estou fazendo uma piadinha, só estou sorrindo. Tem um negócio que dá certo com as mulheres, eu não sei porquê, tá? Mas é um negócio de assim, elas soltam o cabelo, jogam ele para trás, assim, e aí os caras ficam doidos. O pessoal lá atrás cai, né? Entendeu? Acontece isso, né? Eu não sei qual é a explicação disso, mas as mulheres jogam esse cabelo, né? A minha única certeza de que isso dá certo é que se com a Joelma do Calypso deu certo, né? Então vai dar certo com você também, né? Como diz a
a filósofa, a lua me traiu. Então, faça isso. Jogue, né, o seu flerte. Homens, vocês acham que é só sobre músculos? Que nada. Deixa um post-it na mesa dela. Entrega uma florzinha. Lança um recadinho, deixa um bombom, tá? Facebook, WhatsApp, inbox do Instagram, também dá certo. Lança aquela mensaginha, né? Lança aquela chaminha de fogo e tal, e por aí vai. Só que apaga a mensagem, tá? Não deixa a sua esposa ou seu esposo ver. Isso vai arrebentar o seu casamento. Último passo para destruir: justifique suas ações. Esse é o passo, digamos assim, final para arruinar o seu casamento. Como assim? Dê desculpas. Dê desculpas que justificam as suas ações, a sua traição. Ah, mas pastor, sabe o que é minha esposa? Ela só reclamava, só pegava no meu pé, sabe? Ela falava para eu sair do sofá, e aí aconteceu isso. Ah, pastor, sabe o que é? Meu esposo só vive para o trabalho, ele não dá atenção para mim, né? E agora? Como é que eu vou dizer isso? Agora tem uma justificativa gospel para a traição. É a coisa mais doida do mundo, né? Eu estava infeliz e Deus deseja a minha felicidade. Então eu me joguei, pastor. Sabe o que significa isso? Minta para você mesmo, justificando o seu pecado, que assim você vai detonar, você vai destruir, você vai arruinar o seu casamento. Então esses são 5 passos para destruir a sua vida, para acabar com a sua aliança. Então você que está me ouvindo aqui hoje, você que me conhece pouco, você que nos visita, eu espero de coração que você tenha entendido que até esse ponto aqui eu fui sarcástico, tá? Eu fui irônico, assim, não é para ninguém destruir o seu casamento, é para a gente identificar os problemas, tá? Eu sei que tem muita igreja doida por aí, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja comprometida com a palavra, tá? Então, o que eu falo aqui, seriamente, é que eu conheço um número incontável de pessoas que nunca pensaram, nunca desejaram cair no adultério, mas caíram. E tiveram não só um casamento arruinado, tiveram uma vida arrebentada. Perderam o relacionamento com a pessoa que de fato amava, perderam seus relacionamentos com seus filhos, e por causa de uma armadilha, por causa de uma tentação cedida, por causa de uma cilada, perderam tudo. Gente, as tentações virão. Você sabe disso. E elas chegam muitas vezes em momentos que nós estamos vulneráveis. Então, o que eu quero investir com vocês nessa série, o que eu quero insistir e investir com vocês hoje, nessa manhã, é como podemos estar seguros, como nós podemos estar prontos para evitar que a aliança seja quebrada. E para a nossa reflexão, nós vamos utilizar o texto de Provérbios. Tá? Nós estamos no início de um desafio em nossa igreja. Você que nos acompanha no Instagram, se você não segue o Instagram da igreja, @presbiteriana do parque, você está vendo lá que todo dia a gente coloca um versículo do livro de Provérbios, do capítulo do dia. Provérbios é um livro de sabedoria, Provérbios é um livro de discernimento, ele tem 31 capítulos e dá exatos 31 dias do mês de janeiro. Então, o nosso desafio é que você comece o ano com sabedoria. Então, você lê um capítulo de Provérbios por dia em janeiro e você compartilha lá o ditado, o provérbio de sabedoria que falou profundamente ao seu coração. E você passou essa semana por Provérbios capítulo 5. Provérbios capítulo 5 é o texto que fala exatamente sobre o perigo do adultério. Advertências contra os perigos do adultério. Depois em casa você pode ler o capítulo 5 com mais calma e ele inteiro. Por agora, nós vamos extrair 3 principais ensinamentos que esse livro nos dá. Provérbios capítulo 5, vamos começar com o verso 7 ao verso 10. Provérbios capítulo 5, verso 7. Agora, então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Versículo 8. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. Vamos orar pedindo orientação de Deus? Deus, Pai de amor, nós estamos diante da Tua palavra. Provérbios capítulo 5, pedimos que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações para que saibamos construir as nossas alianças firmadas, solidificadas no Senhor.
É no nome de Cristo Jesus que nós pedimos a tua bênção sobre toda a igreja que é sua. Amém e amém. Não se desvie das minhas palavras. Verso 8. Fique longe. O texto é claro. Fique longe da mulher adúltera. Mantenha o seu caminho distante do adultério. E a segunda linha, ela vai reafirmar: não se aproxime da casa do adultério. Nem passe perto. Então, o versículo bíblico fala a mesma coisa, enfatizando tanto um contraste positivo quanto um contraste negativo. Ou seja, reduza os riscos. Fique longe. Não passe perto. Duas coisas falando a mesma, né? Reduza os riscos. Então, o nosso primeiro ponto é: reduza os riscos. Fique longe e não se aproxime. Não brinque com o perigo. Não ande no limite. Não navegue em águas turbulentas. Você sabe que não vai dar certo. Você sabe que essa direção não é boa para o seu casamento. Sabe, isso é tão importante, entender e compreender isso, porque muitas vezes a gente fica brincando, né, com os limites do pecado, em todas as áreas. A gente fica imaginando assim, não, adultério, é só consumação física. Quando, na verdade, o envolvimento emocional, o desejo ilícito, o tipo de conversinha errada, sabe? Sabe aquela conversinha? Sabe aquela risadinha? Que a sua esposa assim fala assim, não quero que você fique de risadinha com aquela mulher? Ouça a sua esposa. Ouça a sua esposa. Ela pegou alguma coisa ali que talvez você não tenha pego. Não ultrapasse os limites, não fique brincando ali perto dos limites, porque tudo isso já pode estar arruinando o seu casamento. Olha só o que Jesus nos diz em Mateus capítulo 5, verso 28. Qualquer que olhar, olha só, olhar para uma mulher para desejá-la, ou seja, é um olhar com más intenções, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha o que Jesus está dizendo. Então o tipo de olhar, o jeito de falar, já pode ser um adultério no seu coração. Por isso que o sábio, ele está dizendo, reduza os riscos, fuja, passa longe, não passa perto. Né? Como? Protegendo o seu coração, protegendo os seus olhos, protegendo a sua mente. Fique longe do adultério. Pastor, como que na prática a gente pode fazer isso? Né? E por isso que eu quero te dar agora 5 lições práticas. Isso é legal? Anote, guarde, reflita sobre isso. Primeira atitude prática, desenvolva a sua jornada com Jesus. Desenvolva o seu relacionamento crescente com Jesus, sensível ao que o Espírito Santo te diz. Quando a gente deixa de lado a oração, quando a gente deixa de lado a leitura bíblica durante a semana, os nossos corações vão se tornando duros, os nossos corações vão se tornando insensíveis, a gente não consegue mais ouvir a voz de Deus, porque nós estamos distantes, e a gente nem percebe que a gente está cruzando limites. Mas quando nós estamos conectados com Jesus, o Espírito Santo sempre vai nos guiar. O Espírito Santo vai nos alertar. O Espírito Santo vai falar, opa, peraí, recua. Opa, peraí, não é esse caminho. Opa, muda de atitude. Essa é a primeira dica. A segunda dica prática é, não gaste tempo sozinho com pessoas erradas. O que eu estou querendo dizer com isso? Sabe, tem coisa tão simples, lógica, que às vezes parece que eu estou chovendo no molhado. E talvez esteja. Mas a gente precisa reafirmar isso. Eu preciso te dizer, não vai dar certo você ficar gastando tempo sozinho com alguém que não é o seu esposo, com alguém que não é sua esposa e que de certa forma possui um tipo de atração. Gente, não vai dar certo. Ah, pastor, mas não tem nada a ver. Nada a ver. Beleza, pode não ter nada a ver, mas por que você vai se sujeitar a estar numa situação de vulnerabilidade? Sabe, o seu trabalho te envia numa viagem a negócios e você vai se hospedar 3 dias com a sua colega solteira, gata, soltinha, 25 anos, no Rio de Janeiro. Sério? Ah, mas não tem nada a ver, pastor. Sério? A empresa decidiu economizar na hospedagem. Ao invés de 2 quartos, pegaram 1. Mas as camas são separadas. Sério que você está falando isso para mim? Sério? Você está de brincadeira? Porque assim, de duas uma.
ou você está brincando e você está pecando contra a sua esposa, ou se você também não fazer nada ali, ou não tiver nenhuma atração, tem um problema sério com você também. De qualquer forma, você está em sérios problemas. Então não entre nisso. Fique longe, sabe? Não, fique longe. Terceira dica, não fale mal do seu casamento. Não fale mal do seu casamento. Principalmente não fale mal do seu casamento para pessoas erradas. Novamente, eu preciso enfatizar, pessoas erradas. Sabe? Você vai na academia reclamar do seu marido para o seu personal trainer. Ai, professor, sabe o que é? Meu maridão só fica lá comendo amendoim e bebendo cerveja, assistindo futebol. Eu queria que ele estivesse aqui na academia, sabe, professor? Mas ele não é assim, igual o senhor, tá? Papapá, conversinha aqui, conversinha lá e tal. Não fale mal do seu casamento para ninguém. Começa por aí, não fale mal do seu casamento para ninguém. Totalmente inapropriado. Nunca se discute o seu casamento sob uma perspectiva negativa com alguém do sexo oposto. Você pode discutir com casais, você pode discutir com mentores, você pode discutir com conselheiros, mas sob uma perspectiva positiva. O que você quer construir, o que você quer arrumar, nunca sob uma perspectiva negativa. Quarto ponto, cerque-se de casamentos fortes. Isso é muito importante. Essa é a dica que eu sempre dou aqui. Você já me ouviu falar não uma, não duas, mas várias vezes. Eu sei muita coisa sobre casamento saudável porque eu li. Eu sei muita coisa sobre casamento saudável pelos estudos nas escrituras. Eu sei muito sobre casamento saudável, sobre conferências de casamento que eu participei. Só que eu e a minha esposa sabemos muito sobre casamento saudável porque nós caminhamos com pessoas que têm 30, 40, 50 anos de casamento cristão sólido. A gente pergunta, a gente procura saber. Essas pessoas enfrentaram as mais diversas crises e venceram sob o nome de Cristo Jesus. Não são 10 aninhos, são 30, são 40 anos de casamento, de aliança firmada em Cristo Jesus. Então, quando surge uma crise, você vai perguntar sobre o que fazer para quem? Vou perguntar para o meu brother lá na empresa. Pô, estou mal com a minha esposa, ela falou um monte de coisa, o que eu faço? Ele vai falar assim, bora lá que ela está azeda, a gente vai para uma boate ali, ou a gente vai num clube de massagem, está tudo certo. Essa é a dica que você vai receber. Mas quando você se aconselha com um mentor cristão de décadas de casamento, ele vai te incentivar a perdoar, a pedir perdão, a construir, a solidificar a sua aliança em Cristo Jesus. Então busque pessoas com casamentos cristãos fortes. Inclusive, eu e Júnia estamos à disposição para te ouvir, para te guiar dentro do casamento. Eu creio que o pouquinho de 17 anos que a gente tem juntos, firmados em Cristo Jesus, pode te auxiliar nas crises e dificuldades que todo casal enfrenta ou enfrentará, tá? Faz parte. Quinta dica para reduzir os riscos, evite situações inadequadas. Parece que esse passo é parecido com a segunda dica, sobre gastar tempo com as pessoas erradas, mas aqui eu quero enfatizar o cenário. Eu quero enfatizar a situação que pode ser evitada, tá? Que você sabe que é ruim. Final de ano, empresa, tem aquela confraternização, e aí você faz a confraternização com a empresa. Poxa, legal, você vai lá, você vai participar, você está lá com o seu chefe, você está lá representando a empresa. Aí termina a confraternização, os seus amigos falam assim, vamos dar uma esticada agora, uma saideira. Para onde? Para outro lugar, eu conheço um lugar, eu conheço um... Você sabe, né? Saideira, depois da saideira, com aquele tipo de pessoa, naquele local, né, só você casado, o resto dos seus amigos solteiros, poxa, evite. Facebook, Facebook, né? Grande causa, né, de divergências dentro do casamento. Não tem nada a ver, mas seu ex-namorado da adolescência apareceu e te solicitou amizade. Ele sempre foi apaixonado por você. Aí você está numa fase meio ruim do seu casamento, sua autoestima está lá embaixo, e ele te encontrou no Facebook. E ele sempre foi gamado em você. E a vida passou, anos se passaram, ele está divorciado, ele está na academia, ele está com aquele grisalho meio William Bonner, sabe? Tipo, exalando masculinidade e tal. E aí ele aparece, ele, plim,
solicitando amizade. Não aceite! Digo mais, não exclua, porque senão ele vai jogar uma outra. Bloqueia, não deixa nem chegar perto, bloqueia, evita a situação inadequada. Não entra nessa. Sua nova chefe chegou de São Paulo, chegou na empresa naquele cargo esperado. 42 anos, linda, maravilhosa, determinada, cheia de títulos, inteligente, cheirosa, e que vai na sua sala todos os dias. Ela não passa na sala de todo mundo, mas ela passa na sua sala. Pergunta se está tudo bem, você está sentado, ela põe a mão, está precisando de alguma coisa, peça transferência. Cara, peça transferência, vai para outro setor. Não tem jeito, ela é tua chefe. Cara. Vai, peça transferência. Peça demissão. Ô louco, pastor, como assim? Demissão. Pede demissão. Sabe por que pede demissão? Eu não estou exagerando. O que é mais fácil? Procurar um outro emprego ou procurar uma nova esposa que te ama e a mãe dos seus filhos? Peça demissão. Não jogue fora o teu casamento por uma situação inadequada. Tudo isso para reduzir riscos. Olha só quanta dica. Tem mais. O livro de Provérbios é maravilhoso. Vamos lá, versos 18 a 20. 18 a 20. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado, pela mulher imoral, por outra mulher? Por que abraçar o seio de uma leviana? Por que abraçar alguém que não é a sua esposa? Poxa, o recado está muito bem dado. Invista com paixão no seu casamento, na sua aliança, na sua fonte, no seu poço, na sua alegria. Então o texto ele está falando, obviamente, sobre a manutenção do desejo, a manutenção do prazer, da alegria, da bênção sexual, que deve existir exclusivamente dentro de uma aliança maravilhosa que Deus derramou sobre os seus filhos. Então, esse texto é maravilhoso, esse texto é poético, né? Funcionou no passado. Hoje eu não recomendo que você chegue para sua esposa e fale, minha gazela amorosa. Acho que hoje tem outros apelidos, assim, né? Mas funcionou, né? Eu acho que quando chegar no céu, você fala assim, nossa, Salomão, você chamava a sua esposa de gazela? Ele vai responder para a gente, falar, e vocês que chamavam de tchutchuca? Sabe, tem umas coisas que a gente não entende, né? Vai mudando os tempos e tal, né? Gazela amorosa, mas isso é um elogio para a esposa, né? Graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer. Aqui a gente tem um detalhe na poesia hebraica que a gente acaba perdendo na tradução, tá? Na tradução. E eu vou jogar na tela, eu vou pedir para a Aninha colocar aqui os versos, para te mostrar o verso 19 e o verso 20, porque isso é muito lindo, tá? São duas afirmações, né, sendo a de baixo perguntas retóricas. E ele começa dizendo que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? As palavras que eu deixei separadas ali em cima, embriaguem e desencaminhado, são a mesma palavra. Olha só que interessante. É uma palavra hebraica, shagá. E a palavra shagá é uma palavra que significa muita coisa dentro do contexto aqui hebraico. E ela significa, assim, cativar profundamente. Então, talvez a melhor tradução seria cativar. E aí a gente olha para essa construção e nós temos a esposa, que sempre cativa o seu marido pelo seu amor, né? Então esse marido é cativado, ele é encantado alegremente pelo amor e pela beleza de sua esposa, mas nós temos a mulher imoral que quer cativar no sentido de intoxicar o marido de outra pessoa. Então o amor da esposa é para cativar no sentido de encantar alegremente. Quanto a mulher adúltera, o que ela oferece é cativar para te intoxicar, para te matar. Olha só o peso disso. O cativar para trazer alegria e vida e o cativar para te matar. Então, se você pegou, se você é inteligente, seja cativado
pela sua esposa? Né? Em outras palavras, esse eu até colocar aqui no texto, aqui no telão, quando a grama em outro lugar ficar mais verde, é porque já passou da hora de você regar o seu próprio jardim, tá? Não é para você ficar olhando para a grama do... Não. Então você começa a regar o seu próprio jardim, o seu próprio poço, a sua própria fonte. Cuide da sua esposa. Cuide do seu esposo. Cuide do seu casamento. Ame a sua esposa intencionalmente. Ame o seu esposo intencionalmente. Se tem algo errado, se tem uma crise, não se distanciem. Procurem se unir. Procurem resolver. Alegre-se com a sua esposa. Alegre-se com o seu esposo. Sejam cativados um pelo outro. Invista com paixão no seu casamento. Desenvolvam o quê? O chagar. Cativem-se uns aos outros no casamento. Então, esse é o princípio número 2. Invista com paixão no seu casamento. Pastor, como é que a gente faz isso na prática? Pastor, eu quero colocar isso em prática, porque isso é bom, isso é provérbios, isso é maravilhoso. Vamos lá. Mais 5 dicas práticas para o seu casamento. Primeira, seja transparente e profundo. Compartilhe com a sua esposa não só o bom dia, boa noite, oi, tudo bem. Compartilhe seus sentimentos, compartilhe as suas emoções, compartilhe as suas palavras e os seus corações. Sabe, amar é arriscar-se, é ser vulnerável, é falar aquilo que dói, é falar aquilo que te alegra, é falar aquilo que te machuca, é falar aquilo que você anseia. Abra o seu coração dentro da aliança, é ali que é para ser aberto mesmo. Segunda dica, tenham tempo sozinhos. Presta atenção nisso. Que aqui eu preciso ser muito claro com vocês, casais. Sozinhos. Casal. Só vocês dois. Sozinhos. Ninguém mais. Tá pegando? Ninguém mais. A gente vai assistir um filme que a gente gosta na Netflix juntos, né? Mas a gente deixa aqui do lado a nossa nenê brincando ali, porque a gente assiste o filme, olha ela. Não é sozinhos. Não é sozinhos. A gente vai ter uma conversa séria aqui, então, eu estou cansado, você também está cansado, vamos conversar lá na cama, lá, sobre os nossos projetos? Vamos sim. Aí você está deitado com a sua esposa na sua cama, conversando seriamente, tem um pet no meio de vocês. Não é sozinhos. Você pegou? Sozinho é sozinho. Sozinho é sozinho. Sozinho não é com crianças. Sozinho não é com pets. Sozinho não é com celular na cabeceira. Não é sozinho. Você já não está mais sozinho. Você pôs o celular na mesa, você está com o seu chefe. Você está com o seu grupo. Você está com a galera da faculdade. Você não está sozinho mais. Sozinho é sozinho. Então é sem pet, sem criança, sem ninguém. Eu vou contar um segredo para você. Preciosíssimo. Sou pai. Posso contar isso com autoridade. Depois dos 3 meses de idade de uma criança, ela consegue ficar sozinha e sobreviver por 1 hora. Sabia disso? Sabia? Ela consegue. Ela consegue. Ela consegue dormir à noite, sabe? Depois dos 6 meses, seguramente todo pediatra recomenda que a neném durma no quartinho dela, tá bom? Tá? Não é o pastor que está dizendo, é a pediatria, tá bom? O pastor estava preocupado não com a sua... Claro, com a sua criança, óbvio, com a saúde dela também. Mas eu estou preocupado com o seu casamento, tá? Com o seu casamento, né? Porque ter tempo sozinho é para reflexão, é tempo sozinho para conversa, é para intimidade. Você vai ter um tempo de intimidade e está lá o seu cachorro labrador querendo brincar com você no quarto. As crianças vão sobreviver. Agendem encontros. Gente, eu estou falando de encontro. Eu estou falando de dates, encontro. A gente tem aqui jovens solteiros que vão adorar passar um tempo com os seus filhos pequenos. Eles vão adorar. Você pode conversar com eles. Você pode ficar com a minha filha durante 3 horas. Eles amam isso, né? Eles vão na sua casa. Eles ficam lá para você sair com o seu marido, para você sair com a sua esposa sozinhos. Não foi assim que vocês se apaixonaram? Caminhando no parque sozinhos. Não foi assim que vocês construíram uma relação? Indo no cinema sozinhos. Não foi assim que vocês se apaixonaram? Jantando sozinhos? Então, voltem a fazer isso. Sozinhos. É maravilhoso. Seu filho é adolescente, já fica sozinho em casa. Poxa, está perdendo tempo para quê? Né? O adolescente é o oposto. Né? Ô pai, você não vai me levar? Eu gosto do hambúrguer de lá. Não vou te levar, cara. Eu vou ficar com a sua mãe. Dá um tempo, velho. Precisa. Tenha um tempo sozinhos.
Ponto 3, alimentem-se espiritualmente. O que é isso? Leiam a Bíblia juntos. Orem juntos. Caminhem em discipulado juntos. Desenvolvam a fé. Ponto 4, dica 4, peçam ajuda quando precisarem. Gente, pareceu crise, não está sabendo administrar, está com uma dúvida, quer um direcionamento bíblico. Sério, me procura, liga para mim, vamos conversar juntos, vamos orar juntos, vamos tomar um café juntos. A gente olha para a Bíblia e vê o direcionamento para o casamento. Procure aquele casal cristão com maturidade, sabedoria para ministrar o coração de vocês. Eu não tenho um, eu não tenho dois, eu tenho acho que mais de 3 casais mais velhos que eu posso ligar, eu posso ir na casa deles, eu posso aprender sobre criação de filhos, eu posso aprender sobre criação de netos, porque eles já são avós, e eles mostram para mim o direcionamento bíblico para a minha vida. A última dica, especialíssima aos casados. Tenham tempo descobertos. É isso mesmo. Tenham tempo sem roupas. Tenham tempo nus. Né? Aos casados, né? Tenham esse tempo. Né? Posso ouvir um amém? Né? Espero que sim. Amém. Vocês estão dentro de uma aliança. Né? Tem solteiros aqui, tem adolescentes aqui, então eu não vou explicar o que isso quer dizer, tá bom? Até porque, se você casada, não entender o que eu estou querendo dizer aqui, você tem um problema maior do que eu imagino. Né? Urgente para ser resolvido. O que o texto está dizendo? O que a Bíblia diz para você se alegrar com o corpo da sua esposa? Para você se alegrar com o corpo do seu esposo? É isso. Mantenham a intimidade sexual apaixonante. O sexo é uma bênção da aliança que Deus derramou sobre os seus filhos e filhas. Então, desfrutem isso. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo fala, não deixem esse fogo apagar, a não seja por um momento de jejum e oração e por pouco tempo. Então, mantenham a intimidade sexual, porque ela é a manutenção da aliança. Então, mantenha isso apaixonante, mantenha isso prazeroso e alegre. Então a gente falou sobre reduzir os riscos, investir com paixão no seu casamento. O terceiro pensamento, né, é visualizar a potencial destruição do casamento pela traição. É você assim saber o quadro do que pode acontecer. Versos 3 a 5 de Provérbios 5, acompanhem comigo. Você que está com a Bíblia aberta, acompanhe aí. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. O mel da traição, olha como é sábio, olha como o escritor aqui, Salomão, ele é sábio, né? E eu gosto do jeito que ele se apresenta, né? Ele está dando uma dica para o filho, né? Ouça, meu filho, as instruções. Porque assim, a traição parece mel. E mel é doce. Mas ela parece, ela não é. Ela é uma ilusão. Ela é amarga. É pura ilusão. O adultério vai destruir a sua vida. Ele é um caminho para a morte. Então, o que o sábio está dizendo para mim e para você hoje? Perceba isso. Visualize isso. Literalmente, tenha medo disso, porque isso destrói mesmo. Parece doce, mas é amargo, sabe? Imagine um dia, presta atenção, imagine um dia, você ter que sentar na sala da sua casa, sua esposa chorando, você sentar no sofá da sua sala, chamar os seus filhos de diversas idades e falar para eles, o pai está indo embora de casa, porque o pai cometeu um erro terrível. O papai ama vocês, mas o papai destruiu a sua mãe. Você consegue visualizar a dor de uma cena dessa? A dor de uma mãe que chega na casa dos pais. Estou voltando para casa. E os avós falam, o que foi, filha? Aconteceu alguma coisa? É financeiro? Não, pai e mãe, eu acabei me aventurando aí com uma pessoa, com um desconhecido, eu arruinei a minha família. Olha o quão grave é isso, sabe? É um caminho de morte. Destrói tanta coisa. Sabe o que aconteceria comigo, eu, pastor Laci, se eu comprometesse a minha integridade? Primeiro que se acontecesse isso, eu já sairia aí no Instagram, né, Indaiatuba não é praia, Indaiatubanos, pastor presbiteriano, traiu a esposa, manchou o nome de Cristo Jesus na cidade. Já seria terrível para o nome de Jesus na sociedade.
Logo em seguida, eu seria chamado ao presbitério metropolitano de Campinas e eu seria imediatamente suspenso do ministério. Estaria em disciplina por tempo indeterminado, eu jogaria fora todos os meus estudos, todo o tempo investido no seminário, todo o tempo investido no desenvolvimento da igreja que não é minha, é do Senhor Jesus Cristo, e se eu fosse reintegrado futuramente ao ministério, ainda assim eu não seria como antes. Eu já não teria mais autoridade para falar sobre casamento. Terrível isso, né? Só que isso não é nem perto do que seria pior. Sabe o que seria pior? O pior seria eu devastar o coração da minha esposa. Isso seria o pior. Daquela que me amou fielmente e sacrificialmente todo o tempo que nós estivemos juntos. 17 anos. Sabe o que seria pior? Devastar o coração da minha filha, que não mais iria olhar para mim com respeito ou com admiração, e que, por causa desse trauma, ela sempre pensaria 2 vezes para ter um relacionamento ou um futuro casamento. Eu ia devastar a minha família, destruir a minha vida inteira por uma traição. Então, todo adultério, toda traição, são sustentados por uma mentira, são sustentados por uma ilusão. Parece real, parece que é doce, mas é falso, é amargo e vai te levar para a sepultura. A única coisa real que te aguarda, preste atenção nisso, a única coisa real que te aguarda é o seu casamento. A única coisa firme e sólida que te espera em casa é seu esposo, é sua esposa, é a sua família, é a sua aliança com o seu esposo e sua esposa com Deus. Isso é o que mais importa. Isso é o que mais é de precioso para mim e para você. Visualize o perigo de perder tudo isso. Visualize o perigo. Isso é importante para nós que somos casados e para quem não é casado também. Afinal, você deseja contrair um casamento. Então você já sabe de tudo isso. Isso é muito importante. Então, concluindo, hoje ficou um pouco extenso, porque esse é um assunto muito importante, né? Talvez existam pessoas que realmente caíram no adultério. Talvez existam pessoas que estão no caminho da destruição e que já ultrapassaram alguns limites e que estão brincando ali perto da sepultura. Arrependa-se hoje. Em nome de Cristo Jesus, confesse o seu pecado diante de Deus. Arrependa-se e faça de tudo para consertar e proteger a sua aliança. A boa notícia é que o nosso Deus, puro e santo e maravilhoso, Ele é sempre fiel, mesmo quando nós não somos fiéis. Então, diante de erros, diante de falhas, a graça de Deus, ela sempre nos alcança. Ela sempre nos encontra. A bondade de Deus, ela é dita no Salmo 23 como algo que nos persegue. A gente tenta fugir, mas a bondade de Deus nos alcança, ela nos persegue. E o poder de Deus é um poder incalculável que faz nova todas as coisas. Então Deus está sempre com a sua cura disponível. O adultério é razão bíblica para divórcio. Tá? É razão bíblica. Mas o perdão é a base bíblica para a restauração. Não importa o que aconteceu, Deus pode restaurar, Deus pode perdoar, Deus pode curar. Só que eu vou falar a verdade para você. O caminho da restauração é muito doloroso, tá? Tem muitas consequências. Tem muitas consequências. É como você pregar algo na madeira, tirar o prego e permanecer aquele trauma, permanecer aquele furo. Então, não trilhe esse caminho. Proteja desde já o seu casamento. Seja fiel à aliança. Você que é fiel, você que é solteiro, você que é solteira, você que pensa em se casar, desde já proteja o seu casamento. Seja fiel a Deus, seja fiel ao seu cônjuge com palavras, com ações, com pensamentos e obras. E então, você fazendo isso, sabe o que vai acontecer? Você vai ser feliz, você vai ser satisfeito dentro da sua aliança para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E aí, sabe quando você vai se divorciar? Nunca. Por quê? Porque você está colocando toda a presença de Deus e a Bíblia na sua vida, honrando Cristo Jesus. Lições práticas para a vida. Essa é uma ótima pergunta. Se mantivéssemos uma câmera escondida, né? Durante todo o seu dia, das suas mais diversas interações com outras pessoas, e nós mostrássemos a sua esposa, nós mostrássemos ao seu esposo, você ficaria orgulhoso por ela ou por ele ver como você se comporta ao longo do dia?
Ou você diria, ixi, melhor não. É melhor não mostrar aquela cena. É melhor não mostrar... Opa! Eu vou fazer uma pergunta, não estou com meu celular aqui. Ah, meu celular está ali. Você tem senha do seu celular para sua esposa? Ter senha no celular é óbvio, é importante, né? Se alguém vai roubar o seu celular, tal, sei lá o quê, né? Ou seus filhos, as crianças vão querer ver alguma coisa que não importa, não cabe a elas. Mas a sua esposa não sabe a senha do seu celular? A sua esposa não pode ver teu WhatsApp? O seu esposo não pode ver com quem você está conversando? A sua esposa não pode ver o histórico dos sites que você pesquisa? Por quê? Não pode? Então você já cruzou a linha do adultério, em alguma parte. Você está escondendo por quê? Dentro de um casamento que é transparente e deve ser honesto. Solteiros, pensaram que iria escapar. Solteiros, eu quero terminar aqui falando com vocês, né? Vocês estão olhando aí tudo casado aqui suando, né? Nossa, o pastor está fazendo cada pergunta aí. Nossa, está pegando os casadão aí. Agora eu quero falar com vocês, solteiros, né? Eu tenho perguntas para vocês também. Se o comportamento de vocês fosse gravado em vídeo, né, mostrado ao seu futuro cônjuge, ele diria que você está honrando a Deus em uma futura aliança? Será? Ou por acaso você já está cruzando a linha sexual do pecado com outras pessoas antes de se casar? Né? Você está lá com uma moça que talvez, você nem sabe se será a sua futura esposa, e você já está cruzando algumas linhas ali, cruzando limites. Ou você está destruindo, corrompendo a sua mente com pornografia. Aliás, pornografia é aquilo que destrói casamento, tá, gente? Destrói. Não construa a sua vida sob um alicerce de pecado. Né? Solteiros, pega o Instagram, tem aquela lupinha do lado, clica naquela lupinha para ver o seu algoritmo. O que você está procurando? O que você está procurando? Está vendo o quê? Tá? Meninos, vai ficar curtindo lá, seu algoritmo só tem mulher de biquíni rebolando? Para que isso, cara? Você está corrompendo a sua mente. Por que você está objetificando a mulher? Tá? Meu problema não é com ela. Se ela quer mostrar o corpo lá, me desculpa, azar dela, né? Essa semana a Britney Spears tirou no Instagram uma foto dela pelada e falou assim, free woman. Beleza. Não beleza para nós, né? Ela fez isso. Ela tirou uma foto nua. Eu não sei qual que é a próxima foto. Ela vai tentar abrir o coração e mostrar o que dói por dentro, porque a última foto já foi sem roupa, tá? Mas eu estou falando com você, menino, homem. Por que você está curtindo esse tipo de foto? Está dando 2 cliquinhos lá, por quê? Você está objetificando uma mulher? Então você só dá 2 cliques por causa do corpo dela. Se ela estiver vestida, você não curte. Você só clica se ela estiver seminua. Não destrua sua mente, tá? Não destrua seu futuro casamento. Não entre num futuro casamento, no alicerce do pecado. Confesse, seja mudado por Deus, para que você tenha um casamento maravilhoso. Solteiros, não destruam o casamento de vocês antes de casar. Não destruam o casamento de vocês antes de casar. Cuide da mente, do coração, dos seus olhos. Por fim, na jornada do casamento enfrentamos tentações, mas a manutenção da fidelidade vai proporcionar uma alegria profunda em nosso lar. Então vale a pena ser fiel, vale a pena desenvolver esse amor que está no constante crescente. Visualize a destruição do pecado, fique atento com isso, reduza os riscos, invista com paixão no seu casamento e, como diz a Bíblia, alegre-se com o seu casamento. Glória a Deus pela esposa que você tem, glória a Deus pelo esposo que você tem. Juntos glorifiquem o nome de Jesus em tudo o que vocês façam para a honra e glória dele. E assim a alegria indizível do nosso Deus vai ser derramada no lar, na família, nos filhos e nos filhos dos seus filhos para a honra e glória do Senhor. Amém?